Hoje eu vou falar sobre como criar metas. E as metas são aquilo que vai te guiar no caminho até os seus sonhos. E quando você pensa em um sonho, você provavelmente pensa em um sonho geral, como passar em medicina na Unicamp ou passar no ITA. E acontece que quanto mais geral é a meta, mais difícil é ter um caminho, é ter um mapa para chegar lá. Então é assim que a gente precisa pensar nas metas, de uma maneira mais específica, mais relevante, mais temporal, que é o assunto do vídeo de hoje, para a gente pegar o acrônimo SMART e entender como fazer essas metas da maneira melhor para atingir seus sonhos. E se você é novo aqui, se inscreva. Se você já é de casa, obrigada por aparecer de novo. Deixe uma curtida e roda a vinheta. Então, se você pensar no Bolt, ele quer ser o primeiro lugar na Olimpíada. E para isso, ele vai treinar de uma forma super bem definida. Ele não chega lá e vai correr de qualquer jeito, não. Então tem um jeito certo que ele e o treinador dele pensaram sobre como se preparar da melhor forma. Então vai ser puxando 20 quilos por tantos segundos, com tantas vezes por dia, tantas vezes por semana. Então tem um treinamento certinho e na prática o treinamento define o ganhador. E é isso que a gente vai trazer para os estudos com as metas SMART. O SMART quer dizer S de específicas, M de mensurável, A de acionável, R de relevante e T de temporal. Então, uma meta precisa ser tudo isso. E calma que tudo isso que eu estou falando está em um PDF que você pode baixar em resumove.com.br/metas. Então, vamos começar pelas metas específicas. O que quer dizer isso? Então, quando você pensa assim, eu vou fazer revisão de biologia, essa meta é específica ou não? O que você vai fazer quando você define isso? Você vai pegar um livro, você vai ler de novo a matéria, você vai ver as figuras, fazer algumas questões. Isso seria uma revisão de biologia. Já se for uma bem específica, então eu vou fazer revisão de biologia criando um simulado com 5 questões de cada um dos assuntos que eu já estudei. Então você pega 5 questões de botânica, 5 de genética, 5 de ecologia, 5 de qualquer outra coisa e junta tudo isso em um simulado e faz esse simulado. É uma revisão bem específica, provavelmente você vai aprender mais, você vai treinar mais e é super ativa também, porque você faz o simulado, erra várias questões, aprende como resolver e na prática vai aprender muito mais do que quem só releu a matéria. E aí provavelmente você cansou mais, deu mais trabalho, mas também você aprendeu mais. Então veja que essa meta ela foi mais específica, mas também foi mais relevante. Então foi muito melhor fazer uma revisão dessa forma, bem definida com simulados, do que reler a matéria no livro. Então, dando mais um exemplo de metas relevantes, se você pensar em estudar história. Então você pode estudar história fazendo resumos de um livro que você está lendo. Então você está lendo lá Brasil República e você está fazendo resumos. Você pode estudar dessa forma ou você pode assistir uma aula rápida no Se Liga Nessa História, 40 minutos, e depois já fazer questões de prova do assunto. Então digamos que você faz 30 questões, erra um monte e depois aprende tudo isso que você errou. Então aí qual estudo foi mais relevante? Pensa comigo, foi fazer o resumo ou foi fazer as questões de prova? Então, sempre vamos pensar em fazer um estudo o mais relevante possível e relevante no sentido de te dar um retorno. Então você coloca como se fosse uma aplicação financeira. Então você coloca lá o dinheiro e ele vai te dar um retorno em juros. E aqui vai ser a mesma coisa. Então você vai colocar 2 horas de estudo e essas 2 horas tem que te render um aprendizado bom. E é isso que a gente está pensando em ser relevante, te dar um retorno. Então, vamos começar com essas duas que eu acho as principais, que são as metas específicas e relevantes. Então, quando você for sentar para estudar ou quando você for fazer o seu plano de estudos no domingo, pensar nas metas da semana, você pensa quais são as metas específicas de cada matéria que eu vou fazer naquele momento e quais são as mais relevantes, porque às vezes você pode fazer uma bem específica que não é relevante para você ou não é tão relevante para a prova que você vai fazer. Então vamos pensar nesses dois, específicas e relevantes. Agora seguindo, o M vai ser mensurável, então vai ser importante ter metas que você possa medir. Então, naquela questão de revisão de biologia versus revisão de biologia com simulado de 5 questões de cada matéria, qual que é mais mensurável? Então, revisão de biologia
não é tão mensurável. Você vai medir se você fez ou se você não fez. Porque se você olhou o livro por 1 minuto, você já pode dizer que você fez a revisão. Mas será que ela foi eficaz? Então, mensurável vai ser a gente pensar em uma escala de 0 a 10. Então, quanto disso eu realmente cumpri? E aí, se você colocar um simulado com essas 5 questões de 4 assuntos, por exemplo, 20 questões, e você só fez 18, então faltaram 2 questões para fazer. E aí você tem meio que um número de quanto você fez daquilo que você tinha colocado como meta. Outro exemplo, então você vai fazer provas antigas, você decidiu que você vai fazer provas antigas. Isso é muito vago, não dá nem para saber o que você vai fazer. Então outra ideia seria pensar, eu vou fazer provas da FUVEST de 2000 a 2010. E aí vai ser importante ter essa medida do quanto você já fez, do quanto falta. E isso vai até te dar uma ideia de quanto você está andando em busca do seu sonho. Então, você está andando bastante, falta muito, falta pouco, você já fez muitas coisas. E isso é algo até que no fim do dia você vai ficar assim feliz, porque você fez o que você deveria fazer naquele dia. E essa é uma ideia também, então sempre ver o progresso. E ao fazer metas mensuráveis, você vê assim, nossa, olha, hoje eu sentei e eu fiz 20 questões de prova. Que isso, eu fiz 20 questões de prova, e você fica com isso se sentindo bem. E ao se sentir bem por ter feito, por ter tido a disciplina de fazer o que você colocou na meta, você no dia seguinte você vai querer fazer isso de novo. E aí vira um dominó caindo que sempre você vai fazer aquilo que você colocou. Então você colocou a meta e vai cumprir a meta. E essa é a ideia aqui. Então a gente já falou das metas específicas, relevantes e agora mensuráveis. O A, ele vem de ação, então metas que dependem da sua ação. E aqui o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense nas metas ativas. Então quanto mais o estudo ativo possível. Se você puder estudar fazendo exercícios, fazendo provas, ou então assistindo um pouquinho de aula e já fazendo provas, em vez de passar 10 horas assistindo aula, é melhor. Então sempre que você for colocar metas, coloque metas mais ativas. E aí, principalmente se você faz cursinho. Então, por exemplo, você faz cursinho de manhã, aí à tarde você vai estudar em casa. Não coloque ver mais aulas ou ler mais a apostila. Coloque já fazer exercícios, já fazer provas ou explicar o que você aprendeu na técnica de Feynman. Então, coloque um estudo mais ativo. E a mesma coisa também se você estuda em casa. Então você pode separar, por exemplo, 2 horas para estudar uma matéria e aí você assiste a aula em 40 ou 50 minutos e no resto do tempo você faz exercícios. Então essa é uma forma melhor de lidar com o seu tempo. E aí eu vou fazer até um parênteses. Então quando você escolhe um curso online, você não precisa escolher o curso mais completo, que tenha mais aulas e que te deixe cheio de aula. Não é essa a ideia. Então você pode pegar um curso mais resumido, que você vai aprender aquilo mais rápido, sim, com mais lacunas, você não vai aprender todo o assunto, mas ele vai te dar a base para você chegar nas provas e na prova, na questão do exercício ou na prova mesmo, você vê, nossa, isso aqui eu não sei, e aí você vê a resolução e aprende. E essa é uma maneira muito mais ativa de aprender do que só assistir aula expositiva com o professor explicando todos os possíveis detalhes daquela matéria. Então, essa é uma coisa que eu recomendo, porque tem cursos online ou cursos mesmo presenciais que tem muitas aulas, que você passa o dia inteiro assistindo aula. E às vezes isso não é legal. Então, vamos pensar nessa ação, no estudo mais ativo possível, para você ter tempo de fazer mais exercícios, mais provas. Então, agora vamos entrar na letra T. E a letra T vai ter basicamente 2 componentes de tempo. A primeira é em quanto tempo você quer atingir esse objetivo e com que frequência você vai fazer. Então você pega uma meta e você pode dividir no tempo, por exemplo, 20 anos de prova que você quer fazer em 15 semanas, que são 3 meses e meio. E aí 20 semanas dividido por 15, você pode pensar que vão ser 2 provas por semana nas 5 primeiras semanas e depois uma prova por semana por 10 semanas. E isso vai dar 20 anos de prova. Ou você faz por questões, então 20 anos de prova dividido por 15 semanas vezes 90 questões. E isso vai te dar 120 questões por semana. Então você pode fazer dessa forma, é meio que a velocidade até, a velocidade com que você está andando. Você pode pensar que é esse tempo também. E essas foram as metas SMART, que a gente pode pensar como metas racionais.
E agora eu vou querer adicionar uma outra componente, que vai ser uma componente mais psicológica. Então, como se fosse um coraçãozinho. E a ideia vai ser você pensar o que vai te manter motivado, o que vai te manter disciplinado para todo dia sentar e ir atrás das suas metas. Então, o que você vai pensar, o que você vai lembrar para você ter essa energia interna. Então, até assista esse vídeo aqui da motivação que vem de dentro. E eu quero que você tenha isso em mente, porque vai ser importante você ter claro por que você está fazendo isso. Então, meio que imaginar como vai ser, pensar lá na frente e para trazer isso para os estudos todo dia. E também tem um outro parênteses. Quando a gente coloca metas, a gente pensa assim, eu só vou ser feliz quando eu atingir essas metas. E aí você fica sempre com isso, dependendo desse fator externo para ser feliz, e você atinge a meta e você é feliz por 5 minutos, ou por 2 dias, uma semana assim no máximo. E depois aquilo já passa e você já tem novas metas. Então, por exemplo, você passa na faculdade que você quer, no curso que você quer, e logo depois você já tem a meta de passar no semestre, de entrar na liga tal, ou na iniciativa tal, e você meio que perdeu aquela felicidade. Aí a felicidade fica dependendo de atingir esse outro objetivo. Então a vida se torna meio que essa sucessão na busca de objetivos, na busca dessa felicidade externa. E isso não é bom. Então, mesmo se você pensar que a sua vida é um filme, então você é o protagonista da sua vida, como você vai querer que o seu personagem viva? Sempre triste, buscando novas metas, sempre novas metas, ou sendo feliz hoje, tendo a consciência de que não é chegando na meta que você vai ser mais feliz. Então, a ideia vai ser cultivar essa alegria interna desde hoje. Então, não deixar para só quando chegar na meta você ficar feliz. Porque isso é sério, depois que você alcançar o sonho, você vai ser feliz por alguns minutos. E logo depois você já vai ter outro e outro e outro. E isso sempre acontece. Então, vamos pensar desde hoje, desde que possível, você já ter essa alegria interna. E aí pensar na sua vida como um filme de comédia, que pode não acontecer tudo que você quer, mas você tá sempre alegre, você tá sempre positivo. E essa é uma ideia, então eu acho que isso funciona muito melhor do que um filme de drama. Então, voltando para as metas, o que eu acho que são as metas mais importantes são as específicas e as relevantes. E as temporais também, porque você tem que pensar no horizonte de tempo. Então, 1 mês você tem que fazer tal coisa, 2 meses outra coisa. Então, metas específicas. Não vá sentar para estudar história, vá sentar para fazer prova antiga de história, vá sentar para assistir uma aula e depois fazer os exercícios. Então, bem específicas. E relevantes são aquelas que vão te dar o retorno mesmo, como um investimento no banco ou numa corretora. E as temporais vão ser aquela velocidade, então você dividir a meta por um certo tempo que você vai ter para cumprir o que você colocou. E sempre lembrar do porquê, de por que você está fazendo isso. E ver algum motivo, talvez altruísta, pensar em alguma coisa que te dê emoção. Então, por exemplo, você vai dar um abraço na sua mãe quando acontecer o que você quer. Então, pensa aí alguma coisa importante para você. E agora chegou a hora de pedir aqueles 3 favores, que são comentar, me conta aí o que você achou, se você vai aplicar essas metas, ou pelo menos algumas das letras do acrônimo SMART, e deixa uma curtida, compartilha com algum amigo e me segue lá no Instagram. Meu Instagram é Suzane Ribeiro. Eu não sei usar direito, mas eu tô aprendendo a usar para colocar coisas que sejam relevantes. Eu vou tentar fazer isso. E continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E aí a gente se vê então na semana que vem. Tchau, tchau!